Vamos agora concluir o nosso estudo de neuroteologia, a relação entre a fé e o cérebro humano. Um outro ponto a ser considerado é a relação entre epilepsia e psicose, mais especificamente, nós estamos falando esquizofrenia, e suas relações com a espiritualidade humana. É interessante observar, em diversas regiões cerebrais, ocorrem alterações neuronais que causam ataques epiléticos. Principalmente, nós temos que considerar no lobo parietal. Então, a parte superior do lobo parietal, ou seja, essa parte do lobo parietal, do meio da cabeça em cima, começando a descer. Então, na parte superior do lobo parietal, bem próximo das áreas do circuito espiritual, a região límbica lá no meio da cabeça para dentro, e ele observa, peraí, as pessoas epiléticas são afetadas principalmente no lobo parietal, mas o lobo parietal está diretamente relacionado à região límbica, e a região límbica nós já vimos que é entendido como circuito de Deus. Então, existe uma relação direta entre pessoas epiléticas e pessoas altamente espirituais, porque pessoas epiléticas normalmente manifestam uma religiosidade bastante acentuada. Será que é algo apenas espiritual ou é algo neurológico? Uma vez que o que é afetado é o lobo parietal, bem justo da região límbica, que é justamente a área responsável pela espiritualidade humana. E também temos que observar portadores de psicoses, principalmente esquizofrenia. Tais pessoas apresentam maior ativação do hemisfério direito, lado direito, o que também ocorre em pessoas saudáveis com inclinação religiosa. Aí a dedução: os delírios e alucinações psicóticas ocorrem devido à hiperatividade do lobo temporal esquerdo e hipoatividade do lobo occipital esquerdo, o que também ocorre em pessoas saudáveis com alucinações religiosas. Temos que entender que a pessoa, durante um surto psicótico, algumas áreas da sua cabeça estarão plenamente ativadas e outras áreas estarão praticamente desconexas. E temos que entender que muitas vezes a pessoa, quando está num transe espiritual, as áreas ativadas e as áreas desconexas são basicamente as mesmas. Então, parece haver uma relação direta entre um transe psicótico e a religiosidade. Devido a tudo isso, é que muitos neurocientistas tomaram uma postura de que a religiosidade pode ser um fator causador de psicopatologia. Hoje em dia nós não entendemos assim. Existe sim uma relação direta, mas não quer dizer que a religião cause a psicopatologia. São dois fenômenos distintos, mas como ocorrem em áreas cerebrais mais ou menos semelhantes, então as duas experiências muitas vezes são correlatas. Concluindo o nosso assunto, então, é importante destacar que o homem é um ser religioso por natureza. Resumindo tudo que nós falamos nessa disciplina, não cabe às neurociências provar ou não a existência de Deus, mas apenas analisar as experiências espirituais com rigor científico. As experiências espirituais são reais e não meramente ilusões mentais. Elas existem sim. As pessoas místicas, por treinamento constante, chegam a um estado de êxtase, com profundas alterações funcionais na região límbica e nos diversos lobos do neocórtex. Lobo parietal, lobo temporal, lobo frontal e lobo occipital também. É interessante observar que pessoas não místicas
também podem atingir estado semelhante diante de momentos de grande comoção social e até pela prática da meditação. Temos que entender que não são as alterações neuronais que causam o estado de êxtase místico. São os estados de êxtase místico que causam alterações neuronais. Lembrar que os estados místicos também podem ser produzidos por drogas alucinógenas, lícitas ou ilícitas. De qualquer modo, são psicofármacos psicoativos. E por último, as experiências místicas sempre foram relacionadas aos ataques epiléticos e a processos alucinatórios de pessoas portadoras de alguma psicose, o que não quer dizer que toda pessoa epilética ou esquizofrênica seja religiosa, nem que toda pessoa religiosa seja epilética ou esquizofrênica. Se o percentual é maior de pessoas religiosas que tenham epilepsia ou esquizofrenia, isso não quer dizer que seja sempre uma relação presente. Voltando então à questão fundamental da neuroteologia que nós abordamos antes. A crença em Deus é um produto da mente humana ou Deus, ao criar o cérebro humano, capacitou o homem com um recurso especial para poder contatar com ele e vice-versa? Pode-se concluir que a capacidade de crer, ou religiosidade, ou natureza espiritual do ser humano é algo colocado por Deus no interior do homem, talvez no seu próprio cérebro. Mas a religião, ou seja, o modo como o homem busca a Deus, é uma criação pessoal ou social do cérebro humano. Entendendo melhor, Deus capacitou o homem a buscar a presença dele, a buscar a presença de Deus. Deus capacita o homem com a habilidade da fé, com o dom da fé. Porém, o homem responde à fé, responde à revelação divina através do modo como o homem crê, através de práticas religiosas. Fé é algo que vem de cima para baixo, é algo que vem de Deus para o homem. Crer é algo que vai de baixo para cima, é algo que vai do homem para Deus. Entenda, Deus criou o homem com a habilidade de crer, porém, temos que entender que as religiões, todas elas, de maneira direta ou indireta, são criações socioculturais, são produtos do cérebro humano. Encerrando então o nosso assunto, o que nós queremos destacar é: o homem é um ser religioso por natureza. Pois, independente de ter um espírito ou não, o homem já nasce neurologicamente preparado para crer. Mas a forma como crê e em que crê depende essencialmente das influências socioculturais que recebe. E, voltando a ler as palavras iniciais do professor Raul Marino Júnior, no livro A Religião do Cérebro, página 89. Possuímos hoje razoável evidência científica de que existem áreas no cérebro humano responsáveis pela geração de uma consciência espiritual ou religiosa ali instalado pela própria natureza ou por seu Criador. Obviamente, foi pelo próprio Criador que criou o homem e o habilitou a ter contato com ele.